Forte abraço a você, começando mais uma edição do nosso NinjaCast, conversando com o nosso querido amigo Evásio Bezerra, reeleito para o seu quarto mandato na Assembleia Legislativa do Estado. São 31.798 votos. Evásio, alegria falar com você no NinjaCast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, tenho certeza que é tudo meu, Henrique. Sou seu fã, posso dizer de ter o privilégio de ser seu amigo. Abraçar também a Thaisa, nossa assessora de imprensa, que nos dá a honra de nos acompanhar nessa entrevista. Competente assessora de imprensa, Thaisa, grande amiga. Mandar um forte abraço para o nosso Fábio Augusto, seu esposo, toda a família, seu filho, pessoal maravilhoso. Mandar um forte abraço. Parabéns pelo trabalho, Thaisa. Grande Evásio, nessa sua experiência, essa sua nova jornada, você ocupou cargos, foi secretário de Saúde de João Pessoa, 5 vezes, mandato na Câmara Municipal de João Pessoa, agora o 4º mandato na Assembleia. Qual a lição que você pode dizer dessa última campanha eleitoral agora, concluída agora domingo? Olha, Henrique, de repente as regras do jogo fizeram com que nós, da coligação, ou do partido, acabou a coligação, nós ficamos assim numa concorrência direta dentro do partido, porque antigamente com as coligações nós disputávamos com companheiros, aliados de outras legendas. E agora ficamos no confronto direto, o que provoca cisânias, desavenças, lógico, porque uma coisa pior no mundo do que a disputa direta e a disputa política com companheiros. Então, foi uma experiência altamente desgastante, onde nós sabíamos que disputávamos com aquele time ali, e isso é muito ruim e desconfortável. E saber também que tinha detentor de mandato que ia sobrar, né? A gente sabe que ali, naquela briga... Nós tínhamos, eu acho que 8 deputados, com mandato, se nós considerarmos que alguns com substitutos imediatos, como era o caso de Edmilson Tanilson, como era o caso de Jeová, Chico Mendes. Então nós tínhamos que considerar. E em todas as redes de apostas, todas as bancas de apostas, ninguém duvidava da eleição de Chico Mendes, muito menos eu. Com todo o acervo, a quantidade de prefeitos que ele tem, da mesma forma que Tanilson Soares, que herdou todo o espólio de Edmilson Soares, um parlamentar extremamente experiente, foi vereador comigo, foi deputado comigo, fomos alunos do Luiz Vasconcelos, amigo de longas datas, mas não houve um estremecimento direto, mas havia uma guerra surda que incomodava a cada um e a todos nós. Mas falar nisso, Henrique, vem ainda um ponto que eu vou destacar muito nesse meu novo mandato. Passado o segundo turno, retomado os trabalhos na Assembleia, tenho certeza que eu vou provocar a unale sobre o que é uma coisa indecente e imoral, que é o fundo partidário. Nós não podemos permitir que donos de partidos permaneçam, eu incluo o meu também. Você não pode pagar favor pessoal com fundo partidário. Eu sofri isso na pele dentro do meu partido, o PSB. E aí eu vou provocar, exigir, e tenho certeza que vamos contar com o apoio de outros colegas que também sofreram o mesmo mal que eu, não apenas na Paraíba, mas no país inteiro. Isso é uma vergonha, isso é uma imoralidade, e nós temos que nos posicionar com relação a isso. E eu não vou ficar calado absolutamente. Não é justo que o presidente do partido venha decidir quem vai receber ao critério dele. Eu disse durante o processo que queria saber qual critério. Na hora que o partido estabelece critérios, fica interessante. Mas o critério de escolher a dedo a quem ele acha que vai eleger ou que vai derrotar não é justo, não é correto, e eu vou levantar a minha voz da tribuna da Assembleia, inclusive encaminhando um documento à UNALE, que é a nossa representação a nível nacional. Isso é terrível, isso é doloroso, porque o eleitor fica imaginando que você tem fundo partidário, e foram muitas as confusões, tanto a nível da Paraíba, como em outros estados também eu acompanhei protestos de deputados. Como é que você discrimina as mulheres? Eu acho que para as mulheres teria que ser padrão, é assim que eu entendia. Dividir igualitariamente. De repente você dá a uns candidatos a deputado estadual e a outros não. Então esse critério ele é injusto, ele é um ponto de vista de que ele é
indecente, ele é imoral. E nós temos que nos posicionar. Eu fui vítima desse processo e não ficarei calado absolutamente. E começo pelo meu partido, fica, portanto, aqui registrada a minha indignação e o meu protesto com relação a isso. Agora, como é que vai ser, na sua opinião? Como é que deveria ser feito? O presidente do partido ele ter uma divisão igualitária para a quantidade de candidatos, acabar essa mão de ferro. A gente viu, por exemplo, um problema seríssimo como o Cabo Gilberto, né? Cabo Gilberto eleito, né? Ele imagina a dificuldade contra o Wellington. O Wellington com aquele poderio de fogo, além da questão das emendas, ele tem a questão da pessoal de liberar. E o Cabo praticamente ficou alijado do fundo eleitoral. O que é que você acredita que possa ser feito para tentar atenuar essa situação? Eu acho que a lei, até a nível nacional, ela tem que estabelecer critérios. Quem tem mandato, talvez tenha prioridade. Eu acho que quem está chegando não pode sentar na janela, tem que sentar no corredor. Seria um critério. As mulheres teriam um tratamento diferenciado. Tudo bem. O problema, Henrique, é que não existe critério. O critério é o bel prazer do presidente do partido. O dinheiro bate na conta. Isso aqui é injusto e ele dá para quem quer. Então ele está ali, num ato discricionário, decidindo quem ele acha que deve se eleger e quem ele acha que pode e que quer derrotar. Agora, por exemplo, Gervásio Maia, aí eu tenho que falar sobre o meu partido. Certo, os demais partidos, eles que tomem a posição que quiserem, os que se sentirem ofendidos e atingidos como eu. Agora, interessante, nessa mesma cadeira, Gervásio Maia Filho disse que, por exemplo, o PSB, tudo o que ele fez, ele foi chancelado pelo tesoureiro Deusdedito Queiroga, nessa mesma cadeira. E que também, em relação ao seu caso, o senhor não colaboraria com o partido porque fez dobradinha com o Messinho, de outro partido. Ele disse, olha, Evásio colaborou com os votos do PP. Essa tese dele não se sustenta por 10 segundos. E eu tenho coragem de debater com ele olhando no olho. Eu sou votado com ele em Belém, eu sou votado com ele em Pedro Reis, eu fui votado com ele em Alagoinha. 3 municípios. Agora, na eleição passada, eu fiz composição com ele em João Pessoa. E aí deixou de ser conveniente para mim. Poderia ser conveniente para ele. Para mim, não. É a questão da necessidade e da oportunidade. Eu jamais poderia ficar contra Cícero, jamais poderia ficar contra Laura Emília, jamais poderia ficar contra meu filho, que é vice-prefeito da capital. Portanto, é uma bobagem o argumento do deputado Gervásio com relação a isso. Porque ele não destinou uma parte do fundo me ajudando lá em Belém. Não destinou para a Lagoinha. Deu como o quinhão dele, não como o nosso. E é contra isso que eu me posiciono. Eu não tenho problema nenhum de debater em qualquer programa, em qualquer cenário, debater isso com o deputado Gervásio. Eu provoquei. Inclusive, na campanha, o clima ficou muito pesado entre a gente. Graças a Deus que eu só me encontrei com ele na cidade de Belém. E o clima não foi nada amistoso. Não? Não foi nada amistoso. Mas eu respeito. Eu dizia anteriormente, Henrique, quem me conhece sabe que eu não tenho papas na língua. Não tenho. Então, eu de forma pública, me posicionei nas emissoras de rádio aqui e disse que queria saber qual era o critério. Se ele me convencesse com relação ao critério, menos essa bobagem de dizer de que eu fiz composição com o Messinho. Ele fez composição também com figuras fora do partido e se brincar, eu vou fazer um levantamento, pode ter feito até com ex-vereadores, com vereadores que não votaram no governador João Azevedo. Esse critério, ele não se sustenta, repito, por 10 segundos. Agora, falando de critério também, vamos voltar a falar da Bolsa das Apostas, né? Sempre colocavam o Evásio como fora das cadeiras aí que o PSB ia ocupar, né? E dentro dessa análise, né, Evásio, você acha que, por exemplo, se superou? Ou então, você sabia do seu potencial? Você sabia que, por exemplo, eu vou atingir mais de 30 mil votos e tudo? Como é que, assim, dentro da campanha, você disse assim, meu irmão, essa hora agora eu vou trilhar meu caminho e eu vou conquistar apoios? Tem um fenômeno que não sei se a imprensa atentou para isso. Pode fazer um levantamento que você vai ver, Thaís, que 90% dos prefeitos que apoiaram deputados, eles deram votações expressivas. Eu me incluo, eu só tenho 2 prefeitos que me apoiaram. O de Princesa Isabel, que foi
um cara muito importante na minha vida. Esse não é um aliado político, esse é um amigo, esse é um irmão, que é o prefeito Ricardo Pereira, de Princesa Isabel. Em 2018, Thaís, eu obtive lá em Princesa 2.400 e poucos votos. Tem um candidato, um tal de Aledson Moura, que é do Ceará, mas se diz paraibano e representante de Princesa Isabel. União Brasil. E ele dizia que eu era um forasteiro. Você veja como o que a gente tem que tolerar na vida, né? O cara do Ceará, que foi acolhido pela Paraíba, que foi recebido com todas as honras, com todo o carinho em Princesa Isabel. Ele é médico, mas só que só atende de graça a época de campanha, né? Ele é ultrassonografista. A época de campanha é de graça, mas passou da campanha pago. E na eleição em 2018, Thaís, eu obtive lá 2.400 e poucos votos. E ele 4.500. Agora, eu obtive 4.300 e poucos votos e dei uma lapada nele de 400 votos. A roda girou, então. Cheguei lá e disse aos princesenses que eu sou da Paraíba, aqui é o meu lugar. Portanto, nós recebemos bem, acolhemos bem, mas nós temos que respeitar aos filhos da terra. E aí eu recebi essa expressiva votação sob o comando de Ricardo Pereira e todo o seu grupo político, que foi a minha segunda maior votação. Se olhar direitinho, proporcionalmente foi muito maior do que a minha votação aqui em João Pessoa, que é meu berço, que é minha terra, onde nasci, onde constituí família. Proporcionalmente, Princesa foi show com relação à minha atuação. Agora, isso em função também de trabalho, das obras que eu levei para lá, de emendas impositivas, que o prefeito não esconde absolutamente de ninguém. Pedro Regis, eu fui agora, nessa eleição, o deputado mais votado da história política de Pedro Regis. Eu obtive quase 1.600 votos em Pedro Regis, uma cidade pequena, no Vale do sob a Mamamó, liderança da prefeita Michele. Uma coisa que me emocionou muito. Fruto de quê? Trabalho e da ação da prefeita Michele. Eu estou falando no meu caso, mas se vocês fizerem, e você que é um estudioso aí da ciência e da política, você vai ver que na maioria dos municípios em que os deputados tinham prefeito, eles corresponderam com a votação. Pode olhar, todos os deputados, inclusive os da minha coligação. Nós temos deputado da minha coligação com 9 prefeitos, com 8 prefeitos, com 11 prefeitos. Estrutura. Quem menos tinha prefeito, da cabeça mesmo, era eu e o deputado Anísio Maia. Anísio, eu acho que não tem nenhum prefeito apoiando. Pode fazer um levantamento e verifique nas cidades em que os deputados têm o apoio dos prefeitos, a votação foi estúpida. Como eu fui... eu já disse aqui, o de Pedro Regis, eu fui o segundo, o candidato com o maior número de votos em toda a história. Para que você tenha uma ideia, eu obtive quase 1.600 votos, é uma cidade pequena, e a segunda colocada foi Daniela. Que é da região, Daniela do Vale. Ela é lá de Mamanguá, teve 500 votos. Quer dizer, eu tive quase 3 vezes a votação dela, ela apoiada pela oposição. Isso é fruto de trabalho, mas é fruto também da operosidade da prefeita Michele. E então, como eu estava falando, eu fui o 6º colocado, mas os 5 que ficaram na minha frente, me parece que o que tinha a menor quantidade de prefeitos era Tanilson com 6. Então, Tanilson Soares com 6. E alguns com cidades grandes. Abraçar nosso amigo Napoleão. Daqui a pouco a gente já começa a nossa participação. A história e a minha vida, amigo, não tem tanto tempo como um ninja, né? Mas foi as coisas de Deus, assim, um amigo que conheci, que nos dá uma atenção grande na divulgação das nossas ações lá no Vale. Então, pode fazer esse levantamento. Então, eu tinha ciência completa de que era torcer para que nós tivéssemos 6 vagas e que eu lutaria com a deputada Gilma pela 6ª vaga. Isso era o que eu entendia, não desqualificando nem desmerecendo ninguém, mas eu achava, como ocorreu, que o deputado Anísio ficaria ali naquela disputa, mas com um pouco de desvantagem se levarmos em consideração todo o histórico político, eleitoral, meu, de Anísio, de Gilma. Eu tinha essa expectativa, eu sabia que eu ia disputar com ela, mas lhe digo com toda franqueza, é uma cidadã que eu gosto, que eu estimo, e digo isso de uma forma muito verdadeira,
como o deputado Buba também. E aí temos uma bancada de 6 e a intenção é de repente você... Olha, o gesto de meu irmão. A gente tem que entender de que uns precisam dos outros. Ninguém vai só para lugar algum. Ninguém cresce sozinho. Odon mesmo. Odon tirou licença sem pedir nada, absolutamente nada, a Cris. Por quê? Porque Cris estava concorrente direta minha, mas ajudando a nossa legenda como ajudou, com uma expressiva votação. Então você planta para você colher. Odon entendia que Cris fortaleceria a legenda e, consequentemente, faria com que, como nós fizemos, atingimos aí o coeficiente de eleger 6 deputados. Então, eu fui beneficiado de uma forma indireta. Então, Henrique, pode fazer essa leitura. E os demais deputados que tinham prefeitos bem avaliados, eles tiveram uma votação surpreendente. E, para finalizar, como eu disse, pode fazer o levantamento. Dos 5 que ficaram na minha frente, João Gonçalves tem 6 ou 7 prefeitos que o apoiam. O que tem menos é Tanilson Soares com 6 prefeitos. Depois vem João, pode ir até na escadinha. Aí Júnior Araújo cresceu muito, pegou o apoio de Itaporanga, o que criava-se uma expectativa de algo em torno de 5 mil votos. Não sei quantos votos ele obteve, mas Tassiano Diniz, na outra eleição, foi quase 5 mil votos lá em Itaporanga. E esse acervo veio todo para Júnior Araújo. Então, eu não sou menino, não nasci ontem, eu fazia projeções e dizia toda a minha assessoria, eu vou disputar a 6ª vaga, a não ser que ocorra um milagre. E milagre nós sabemos que não ocorre todo dia, nem em toda eleição. Perfeito. E o entrevistado de hoje, Evásio Bezerra, tem a honra também de conversar com o nosso querido Napoleão Soares, signatário, né, do nosso querido blog do Chico Soares, filho do jornalista decano Chico, lá do Vale do Mamanguape. Napoleão, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, viu, por participar do nosso NinjaCast mais uma vez, né? Antes de você, quer convidar você de novo? Já agradecer a você, Ninja, mais uma vez pelo convite. Muito elegante, viu? Você parabéns. Também. E já parabenizo também o deputado Evásio pela vitória, a grande vitória. Uma coligação muito difícil, viu? Só gente de peso e o senhor conseguiu o 3º mandato. Parabéns ao senhor. 4º mandato. Parabéns ao senhor, toda a equipe. Deputado, a pergunta que eu vou iniciar é a seguinte, já que o senhor gosta de perguntas quentes, já é peculiar, vai esquentar, né? Um ambiente. Não, vou esquentar. Eu não gosto de pergunta de amigo. Café com leite, ele gosta de perguntas quentes, Ninja. Deputado, logo quando o senhor declarou apoio a Efraim para o Senado, que para mim não foi surpresa, eu já sabia disso há mais de 10 dias, e não sei por que não foi antecipado, mas você tem seus motivos e suas razões. Muita gente mandou mensagem para mim e disse, olha, o deputado Evásio Bezerra está recebendo muita retaliação do governo, inclusive em alguns cargos que ele tinha, teve algumas trocas e etc e tal. Eu queria perguntar ao senhor se teve realmente essa retaliação após o apoio a Efraim. Veja só, Napoleão, não houve retaliação assim de perseguição a eleitor meu, até porque eu nunca deixei de votar em vão. A reunião, se tivesse 10 pessoas, eu sempre pedi voto para o governador. Se tivesse 500 pessoas, nós fizemos reuniões nesse patamar, como o lançamento de minha candidatura que você acompanhou, uma grande festa no Priscila's House, eu pedi voto para quem? Para João. Então não me importava, e o que vale para mim é minha consciência, se tinha 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, ou se tinha 10 pessoas. A minha lealdade, não há quem aponte uma deslealdade política minha na minha folha corrida. Não há quem aponte uma. Eu desafio quem aponta uma traição política que eu tenha praticado contra quem quer que fosse. Eu cheguei a dizer inicialmente, porque a vida é feita de escolhas, obviamente. A vida é feita de escolhas. Eu tenho o direito de fazer as minhas, você tem o direito de fazer as suas, você respeita as minhas, eu respeito as suas. Eu não tinha razão nenhuma para votar em doutora Poliana. Até porque nunca tive afeição, amizade nenhuma com ela. 0 de amizade. Até porque convivemos muito pouco, Henrique, como colega de parlamento. Em função da pandemia, as sessões eram mais virtuais. Consequentemente, nós não tivemos assim aquela aproximação direta. Mesmo ela sendo presidente da CCJ? Não, eu acho que quando ela foi presidente da CCJ, eu não participava da comissão. Entendi. Eu não participava. Inclusive, ela disse, deputado, no dia que o senhor aderiu a Efraim,
que o senhor teria que acertar as contas com o João Azevedo. E muitas pessoas ficaram se perguntando. Minhas contas com o João estão todas corretas, porque eu nunca fui desleal ao governo. Eu nunca votei uma matéria contra o governo, nunca. Me lembro bem que uma colega deputada, foi a deputada Estela, estava no processo de votação, aí a Adriana perguntou, como vota o deputado Hervás? Eu disse, eu voto com o governo. Aí, assim, a deputada Estela antes chegou e disse, não, Hervás só vota com o governo. Isso é verdade, deputada. A diferença é que nós votávamos com o governo. A senhora deixou de votar. Dentro daquele critério de que cada um faz suas escolhas. Então não tinha afinidade, amizade e tinha, consequentemente, a Paraíba testemunha do comportamento da deputada Poliana por ocasião da eleição da Assembleia. Aí você poderia me perguntar, mas você mantém uma boa amizade com o Adriano. Mantenho uma boa amizade de Adriano, porque não há nada melhor, arranhão você tem entre pai e filho, entre irmãos, entre marido e mulher, na relação humana, o arranhão, a mágoa, a discussão, ela é frequente. Agora, você tem que ter a capacidade de superar. Pouca gente sabe, eu vou dizer aqui a primeira vez. Pergunte a Adriano. Passado aquele episódio da eleição da Assembleia, eu sentei com o Adriano e Manuel da Carne de Sol, passamos praticamente 3 horas conversando. E a única coisa que eu disse a Adriano é que aquilo era totalmente desnecessário. Em função da nossa amizade, se ele chegasse para mim e dissesse, Hervás, está se perpetrando aí um movimento para que eu seja o candidato também ao segundo biênio e vai ficar ruim a nossa relação, eu retiraria a candidatura. Agora, eu não posso tolerar quem ficou numa sala comigo, pegou na minha mão, rezamos um Pai Nosso, e aí traiu. Eu não traí. Quer dizer, nessa mácula eu tenho no meu currículo político. Eu não cheguei a traí-la, de modo nenhum. Eu anunciei antes o apoio a Efraim. Como a Adriana anunciou, como o Hugo Mota anunciou, como Buba Germano anunciou, como Ricardo Barbosa anunciou, como me parece que o deputado Tião Gomes anunciou o apoio. Não sei se chegou a anunciar, mas na maioria dos seus municípios ele é votado com o candidato a senador Bruno Roberto. Então, cada um de nós tem a liberdade de fazer suas escolhas. Eu vou citar outro caso aqui. Veja na imprensa que você vai ver. Em 2014, nós fizemos uma composição com Luciano e com Lucélio. Lucélio foi o candidato a senador na chapa de Ricardo Coutinho. Vocês se recordam disso. Que surpreendeu todo mundo na imprensa aquele anúncio. O que foi que ocorreu? Eu anunciei o apoio e votei de forma pública em José Maranhão. Mas eu traí Ricardo? Não. Eu não tinha amizade nenhuma com o Lucélio, mal o conhecia. Conhecia com o Luciano na época em que fomos vereadores, que fomos deputados. Mas aí, naquela ocasião, ninguém me chamou de traidor, porque eu não traí. Eu, de forma pública, disse que votaria. Ora, eu não tive direito a fundo partidário. Eu não vi ninguém se solidarizar comigo. Um centavo. E aí eu vou votar num candidato a senador de graça. Quando eu digo de graça, não é para receber dinheiro para mim, não. Mas para a composição política. Não, vou lhe dar um prefeito, como foi feito com o Ricardo Barbosa. Eu vou lhe arranjar um prefeito para votar com você e teria que pagar a conta com o fundo partidário dela. Ou ela fez o quê com o dinheiro? Aí ela vai e escolhe também quem é que vai apoiar e eu tenho que ir por gravidade. Não funciona assim. Mas o comentário era que a mágoa era por o senhor ser do PSB. Mas e qual é o problema? Por 3 dias antes da eleição, Ricardo, ela estava contabilizando com o seu voto. Você veja, Ricardo Barbosa votou com quem? Efraim. Buba Germano votou com quem? Efraim também. Deputado Tião votou com quem? Tião não sei. Tião tinha muitas bases, eu não me recordo. A maioria, acho que com Bruno Roberto. Chico Mendes votou com quem? Algumas bases também com Efraim. Não, eu acho que... Não, cada um assume, eu não estou aqui para censurar, criticar ninguém. Porque eu faço as minhas escolhas e espero que as pessoas me respeitem como eu respeito até as escolhas. Até o próprio Tanilson, há quem diga que trabalhou para Efraim nos bastidores. Eu não sei. Eu não faço nada escondido. Eu sempre fiz de cara limpa. Então, eu tinha compromisso e honrei literalmente, integralmente com o governador João Azevedo. Então, eu não tenho que dar explicação nem satisfação nenhuma a ex-candidato ao Senado Poliana. Satisfação nenhuma. Até o prazo de 3 dias também é normal.
Ela contabilizava com 3 dias de campanha, contava com o seu voto. E aí... Não, acho que não, porque ela marcou para sentar comigo umas 4 ou 5 vezes, eu fui e ela não foi. Então ela deu bolo em você? Não é questão de bolo, não. Agenda? A forma que eu tenho de fazer minhas escolhas, ela também fez as delas e eu respeito. Eu respeito, pontualmente. Napoleão, eu não posso lhe obrigar a gostar do Ninja. O Ninja é meu amigo, mas não posso lhe obrigar a gostar dele. Da mesma forma que você também não pode me obrigar a gostar de ninguém. Você sabe o que eu passei, o que eu sofri às vésperas da eleição lá em Itapororoca. O golpe que nós sofremos de Josilda com a traição de Tony. Verdade. Um papel de moleque. Foi um papel de moleque com Josilda e comigo. Eu não tenho papo na língua não, Henrique. E é verdade, e todo mundo sabe que é verdade. Que não surtiu efeito porque a votação que ele deu foi uma negação ao deputado que ele apoiou. Não sei, foram quantos votos? 120 votos. Pois é. É o preço da traição e da cafajestada. E outra coisa, por falar em traição, o senhor foi muito traído nesse processo eleitoral? Não, política e traição anda de braço dado, Henrique. Eu tive, assim, apoios e surpresas positivas. Com certeza as positivas foram bem menores do que as negativas. Agora, traição e política andam de braços dados. Joana Dark lá em Munugu contou com você? Show de bola. Foi leal? Muito leal. Mantive praticamente a mesma votação que obtive em 2018. Deputado, o deputado Ricardo Barbosa, em entrevista a nós, ele destacou que foi traído pelo PSB e pelo presidente Gervásio Maia em relação ao fundo partidário. O senhor também não recebeu praticamente o que foi combinado. Não, não foi combinado, pior que não foi combinado nada. Sente também uma traição de Gervásio com o senhor? Não é questão de traição, não. Você não tinha chegado, Napoleão, eu falei sobre esse tema aqui. Nós temos que discutir, eu já disse que vou usar a tribuna da Assembleia, vou usar a imprensa no momento oportuno para que a UNALI, que é a nossa entidade a nível nacional, não permita essa imoralidade que é o poder discricionário do presidente do partido ao critério dele, porque o que eu cheguei a dizer, Napoleão, você acompanhou na imprensa, foi que eu queria saber qual era o critério. O critério é mulher? Pronto, tudo bem. Como é que você dá 800 mil a uma e você dá 40 mil a outra? Como é que você dá uma parte a um candidato a deputado estadual e a outra você não dá nada? Isso vai ter que mudar. Pessoas com mandato, valor pequeno. Não, pessoas sem mandato, mandato, valor assim, enorme. Não, quem tem mandato vai receber X. Quem tem mandato. Porque até quem chega depois, eu disse aqui, você não havia chegado ainda, de que quem chega depois não pode sentar na janela, né, amigo? Tem que sentar no corredor. Então, quem tem mais tempo de partido, pode ser um critério, tem mais tempo de partido, tem mais tempo de mandato, é critério. Então, hoje não existe critério. O critério é o bel prazer do presidente do partido. Agora, a gente falando sobre o processo eleitoral em si, o papel de Cícero e de Messinho nesse processo, na sua reeleição? Olha, para mim foi extremamente importante. Eu já tinha toda uma história de afinidade com Cícero, cheguei a deixar de votar nele quando ele nos comunicava que estava abandonando a vida pública durante ainda o finalzinho do seu mandato de senador. Ele dizia, Hervásio, eu estou fora, não sou mais candidato a nada, estou deixando a política. As decepções dele, que eu respeitei. E aí eu segui meu rumo, segui meu destino. Então, aí posteriormente, quis Deus e a vida e a política que nós nos reencontrássemos. Então, a parceria com o Messinho, ela foi muito importante no meu processo de reeleição. A ajuda que eu tive de Cícero, dele mesmo, de Messinho, de Laura Emília, que foi quem coordenou a campanha, e a afinidade que existe entre Léo, Cícero, Laura Emília. Então, eu não podia, de modo algum, meu voto pessoal na eleição passada foi de Gervásio Maia. Meu voto foi dele, eu dizia isso a tudo e a todos. Ele não poderia dizer na ocasião que o dele seria meu, mas o meu foi dele, eu nunca escondi isso. Só que a política tem as conveniências. E para mim era mais interessante de ir votar em Messinho. Mas eu fui votado e ajudei muito, inclusive, a ele. A ex-prefeita Renata sabe disso, na ação política e na minha
presença constante na cidade de Belém, nas obras que eu tive a satisfação de colocar a minha digital, melhorando a qualidade de vida da população. Isso beneficiou muito o deputado Gervásio. Da mesma forma que Pedro Regis, da mesma forma que Alagoinha, onde eu sou votado com ele, e respeitando integralmente. Portanto, aí dentro da minha conveniência, era mais importante para mim, dentro das minhas escolhas, que eu faço as minhas, você faz as suas, o Ninja faz as dele, Thaisa também faz. É a liberdade que cada um tem que fazer. Era mais conveniente para mim votar em Mersinho, dada a irmandade de Léo e Cícero, e minha também com Cícero, histórica aí de muitos e muitos anos. Eu fui com Cícero presidente da Câmara, eu fui líder do governo, eu fui secretário de saúde durante a gestão de Cícero, modesta parte, eu defendia com unhas e dentes, coisa que eu faço na minha vida, e vocês sabem um pouco da minha história. Comigo não tem deslealdade, comigo não tem papas na língua. Eu digo o que penso e o que sinto aqui no microfone, mas quando sair lá fora, eu não faço como outros. E olha, Henrique, a minha posição ali é só na latinha aqui no microfone, mas eu sou assim, assim, assim. Para mim, eu sou um cara verdadeiro. O que eu digo aqui, eu digo ali e digo a Alhures também. Ricardo Coutinho, o senhor foi líder de Ricardo. Olha, eu não tenho... O senhor ficou surpreso com a votação de Ricardo Coutinho no Senado? Fiquei porque as pesquisas foram totalmente desmoralizadas, né? Tanto a nível nacional como a nível local, nem tanto. Se você pegar o que os institutos apontavam entre João e o segundo colocado, eu acho que a decepção era a pontuação de veneziano. Para mim foi surpresa. Surpresa também, veneziano não conseguir eleger Ana Cláudia, a sua esposa. Uma cidadã extremamente dedicada, competente, temos que reconhecer isso. Eu achava que a Ana Cláudia seria uma das mais votadas, não do MDB, mas até do Estado. Com reduto, né? Campina Grande, né? E aí e as pesquisas apontavam que era Ricardo, mesmo com as dificuldades que ele enfrentava. Eu acho que isso pesou um pouco. Algumas pessoas chegaram a imaginar, quem tem mais consciência de que ele teria dificuldade em legitimar o voto, e aí talvez o eleitor, olha, tem dificuldade aquele que tem mais discernimento. Eu não vou perder meu voto com o Ricardo. Derivou esse voto para Poliana, para o próprio Foguete Efraim. É assim que eu entendo. Agora, por exemplo, o senhor milita muito forte em João Pessoa, e a gente mais uma vez viu em João Pessoa um fenômeno chamado Nilvan ganhar em João Pessoa de uma forma muito forte, maiúscula. Nilvan sem máquina, né? Colando o eleitorado com o bolsonarismo. Como é que o senhor viu, por exemplo, essa vitória de Nilvan sobre João Azevedo, com toda a máquina do governo, com toda a estrutura da prefeitura, né? O apoio do prefeito Cícero? Ele tem tido muita sorte e demonstra o senso de oportunismo dele. Não o oportunismo doentio, eu falo do oportunismo sadio. Na eleição da prefeitura, ele tinha por trás ou ao lado um ícone da política paraibana de saudosa memória, o ex-governador José Maranhão. Foi extremamente correto com ele, até o último instante da sua vida, podemos assim dizer. Ele foi diagnosticado com Covid no dia da proclamação do resultado. Foi terminando a eleição, ele se internando. Inclusive, eu também, da mesma forma. É um fato assim que eu gravo aqui na minha memória, Napoleão, é que eu com um irmão candidato, meu filho candidato, imagine o que eu tive que me esforçar, me desdobrar, e Odon foi candidato com apenas 47 dias. 47 dias. É verdade que quando você sabe que vai ser candidato, 6 meses, um ano antes, você já muda a sua postura, o seu comportamento, já direciona para ali. Mas Odon, de uma forma literal mesmo, ninguém é candidato. Por exemplo, nenhum candidato à reeleição foi candidato 47 dias, no período eleitoral. Mas Odon foi apenas 47 dias. É tanto que, proclamado o resultado, ex-alunos de Odon, até parentes nossos, dada a exiguidade do tempo, rapaz, eu não sabia que Odon tinha sido candidato, isso ocorreu muito. Então, foi muito difícil, assim para mim, enfrentar essa campanha com a candidatura de Odon e a candidatura de Léo.
ao mesmo tempo. Foi muito, muito doloroso, Henrique. Mas assim, é a vida, a gente tem que enfrentar as adversidades mesmo. Nada para mim foi fácil, tenha certeza disso. Nada. Tudo que eu conquistei na vida foi com sangue, suor e lágrima. Eu perdi 2 eleições para vereador em João Pessoa, com votações expressivas. Eu obtinha votação superior a vereadores eleitos. Em 82, minha primeira candidatura, eu obtive 1.176 votos e elegeram 4 vereadores com menos votos do que eu. Em 88, 5 vereadores com menos votos do que eu. Aí em 92 eu me elegi por qualquer legenda, nessa época já no famoso e saudoso PMDB de Antônio Maria, de Humberto Lucena, de Ronaldo Cunha Lima, e de Cícero também, ingressei pelas suas mãos. Então, eu lhe digo, Henrique, que tudo na vida eu tinha dificuldade de botar combustível no carro, pode ter certeza. Pode ter certeza que o que eu estou dizendo a você é verdadeiro. Eu já vendi caldo de cana, eu já vendi pastel, e quem fazia o pastel era eu mesmo. Parecido com o Adriano, né? Adriano era confeito. Confeito e garçom também, foi garçom. Garçom, quebrava açúcar. E ele fala isso com muito orgulho, inclusive. Eu ralei muito na minha vida, pode ter certeza. Ralei e ralo. Eu sou um cara destemido e trabalhador. Se falando do Vale do Mamanguape, deputado, o senhor muito presente naquela região, Itapororoca, minha terra natal, presente em Jacaraú já há um bom tempo, e também em Pedro Regis, a prefeita Michele, agora uma votação expressiva, inclusive afirmando que o senhor foi o deputado estadual que mais trabalhou pelaquela cidade. É verdade, eu acho que nós escolhemos aquilo que plantamos. E a prefeita Michele sabe, era uma cidade completamente abandonada pelo poder público, não tinha praticamente nada. Então nós levamos para lá ônibus escolar, nós perfuramos acho que uns 10 a 12 poços para beneficiar várias comunidades. Nós levamos para lá, eu coloquei uma emenda de R$480 mil para calçamento de ruas, nós levamos para lá o asfalto para as principais cidades, as principais ruas da cidade. Nós prestávamos assistência aos pacientes lá de Pedro Regis. Isso não é só época de eleição, não. Na eleição a gente acelera mais. E fui, Napoleão sabe disso, deputado muito presente em Pedro Regis. Não apenas na festa da padroeira, nem no final do ano. Eu sou deputado que não há município nenhum que me chame de deputado de Copa do Mundo. Eu sou presente em todos os municípios, inclusive na minha terceira pátria, ou segunda pátria, que é Princesa Isabel. Agora, isso também não é de graça. Isso é fruto de trabalho. Lá em Princesa Isabel, nós chegamos a calçar agora, por emenda minha, um bairro inteiro. Nós chegamos a apresentar uma emenda de 550 mil para a ampliação da UTI. Nós perfuramos poços artesianos, nós levamos emendas para a construção de escolas em toda a cidade. Então, a nossa ação política está sendo feita lá uma malha ou 2 malhas viárias que vão mudar a feição da cidade de Princesa. Isso é fruto de trabalho. Eu sou um deputado que trabalho, que sou presente e que venho a João Pessoa, quando os prefeitos vêm, eles sabem que eu dou total assistência. Então é aquela velha história, é o trabalho e, de certa forma, a população corresponder e reconhecer o trabalho do parlamentar. Agora o senhor levou também diversos benefícios para Bananeiras, mas ocorreram algumas traições lá na cidade, né? Não houve traição nenhuma. Não? Não. Não O que perdeu houve grupo, lá né? é o seguinte, é que eu não sei, olha, eu sou o seguinte, me perdoe o termo, mas comigo é o calça de veludo ou bunda de fora. Tem a segunda força lá de Bananeiras, são meus parentes, Guga Aragão, e Guga passou a fazer alguns ataques e tudo tal, o governador João Azevedo, e aquilo me causava desconforto. Então o que foi que houve? Eu puxei Guga para cima de mim. Ele era meu aliado e o ex-deputado Ramalho Leite, Thaís sabe disso. O ex-deputado Ramalho Leite. A esposa de Ramalho é minha prima, a ex-prefeita Marta Ramalho. Era o grupo que liderava a oposição. Como eles tinham, assim, insatisfações com o governador João Azevedo, passaram a atacar o governador Ramalho não, mas mais Guga.
tinha assim, porque Guga foi quem votou em João Azevedo, Ramalho foi o nosso grupo que votou em João Azevedo, e posteriormente, nas conveniências do governador, que cada um tem as suas conveniências, o governador decidiu apoiar Matheus, que é meu parente, em detrimento de Guga. O Guga ficou muito magoado, mas eu pedi ponderação a ele, tudo, ele não teve. Quer dizer, um amigo ou um parente não pede o sacrifício do outro. Existe aqui um limite entre nós. Existe esse limite. Ninguém pode ultrapassar esse limite. Então, para mim, eu estava me sentindo desconfortável. O que foi que houve? Eu peguei, no mínimo, eles me deram 1.500 votos na outra eleição. Eu chamei Ramalho, foi no sábado de Aleluia, em Bananeira, chamei Ramalho, chamei Guga, chamei o povo do meu agrupamento político de lá, e disse, não quero mais que vocês votem comigo. Ramalho disse, eu nunca vi isso na minha vida. Foi um descasamento, vocês se separaram. Descasaram, eu joguei para cima de mim, eu trouxe para cima de mim a prefeitura de Bananeiras, que é Matheus, e trouxe para cima de mim a prefeitura de Santa Rita com Jean de Panta. Você imagine disputar contra uma prefeitura terrível e disputar contra duas. E renovei o grupo político. Quer dizer, se eu tivesse com o apoio de Guga, tenho certeza que eu chegaria ali aos 2.500 votos. Mas ser fiel assim a esse ponto ao governo valeu a pena, deputado? Não, o que vale é minha consciência. Eu não faço nada, absolutamente nada, esperando retorno de quem quer que seja. Eu faço a minha parte. Isso foi minha vida inteira. De renúncias, de brigas, de tudo e tal. Talvez umas eu não tivesse feito da forma que eu fiz. De mostrar a cara, dar a cara a tapa. Por exemplo, a liderança é com o Ricardo Coutinho. Não, para mim foi uma experiência muito inimizado incrível, como líder. Muitas. Com o Ricardo Marcelo, mesmo, Thaís, às vezes queria correr lá. Era briga, era muito. Você se lembra? Me lembro, era briga. Eu pegava pesado mesmo, não tinha conversa não. Ele queria conversa com tudo, menos comigo. Só voltava a cortar porque a energia eram 6 deputados apenas. Eu, líder do governo, e aprovava as matérias no peito e na raça. Quem acompanhava era no gogó mesmo, e no confronto direto com ele, que era o dono da Assembleia. Sentia o dono da Assembleia. E um deputado que tinha coragem de peitá-lo, e que peitei, está nos anais da casa, e na filmagem também, deve ter muito lá, as brigas homéricas que eu peguei com ele. Não peguei mais porque ele não ia na Assembleia. Ele só ia no dia de votação. Era o deputado mais gazeteiro, mais ausente. Hein? A relação é tranquila com ele hoje? Muito tranquila. Ele na dele e eu na minha. Muito tranquila. Cada um seguiu o seu caminho. Essa foi boa, Evásio. E interessante, nessas suas brigas, nessas suas confusões também, o senhor também tinha problemas com os deputados de bancada, né? Não, porque diziam que você era prestigiado por Ricardo, que Ricardo só queria você. Por exemplo, Ricardo pegou... A bancada era tão pequena, Henrique. Eram 6 deputados. Ricardo terminou o mandato em 2014 com 6 deputados. Mas tinha muito ciúme de aí, você. Claro, se eu permaneci com o governo, leal ao governo, até o último instante, eu lógico, e quem é que falava? Quem é que defendia o governo, fora eu? Você se lembra de alguém? Não. Hein? Não. Saíram até algumas matérias, era o exército de um soldado só, acho que foi algo assim. E, modesta parte, foi uma experiência interessante para mim, mas muito dolorosa, porque em 2014 o chicote de Ricardo Marcelo doeu aqui nas minhas costas, não foi fácil não. Só eu sei o que eu suportei, o que eu aguentei com as perseguições pessoais e políticas dele. Mas, enfim, eu, graças a Deus, continuo na vida pública, ele deixou, ele também não precisa disso, ele não precisa da política para sobreviver, é um cara, graças a Deus, por seus méritos, um cidadão rico, um empresário vitorioso. Eu não desejo mal a ninguém, eu posso ter divergência política, pessoal, nunca. E outra, você já disse isso, não é a primeira vez que eu falo. Eu, com o Ricardo Coutinho, a relação, ninguém nunca me viu, nem vai me ouvir falar mal dele, de modo algum. Agora, quem escolheu o João não foi Hervásio Bezerra, foi ele. Foi uma decisão dele. E eu acho que ele acertou. Se ele teve problema e tudo, cortou a relação, tudo bem, mas a vida é assim, amigo. Você faz opções. E ele fez e faz as dele. Eu não sou obrigado a concordar com as suas opções. Nós somos amigos, somos irmãos. Agora, eu não sou obrigado a concordar com as suas decisões. Você toma as suas, volta ao princípio. Você toma as suas, eu respeito. Eu tomo as minhas, óbvio, você tem que respeitar também. Por falar também em Assembleia, o senhor sonha ainda
ocupar o cargo de presidente da casa. E qual a leitura o senhor faz da gestão de Adriano Galdino? Olha, Adriano, eu digo de uma forma muito sincera, ele foi extremamente importante sobre a governabilidade. Adriano nunca chegou a chantagear o governo para colocar qualquer matéria, nunca chegou a chantagear o governo. Ele foi um defensor intransigente do governo, ele foi corretíssimo sob o ponto de vista da lealdade, da correção e da governabilidade. Ele garantiu a governabilidade de todo o governo de João Azevedo. Nas intempéries, em tudo, ele estava ali como presidente da casa. Muitas vezes, eu achava eu até comentava com ele, de que ele até exagerava na defesa do governo. E quem mais protestava era o Cabo Gilberto, vocês acompanhavam de forma virtual. Procuro ser justo com as minhas posições. Então, sob o ponto de vista da governabilidade, ele foi nota 10 mesmo, em termos de correção, de lealdade com o governador João Azevedo. E quanto à reeleição dele? O senhor assina embaixo? Não é que eu... Veja só, quem primeiro lançou, eu comentava com vocês fora do ar, de que em 2018, quem primeiro deputado eleito a declarar apoio a Adriano fui eu. Certo? Muitos acharam que foi de forma prematura, mas é aquela história. O que eu falo, eu assumo. Eu fui o primeiro deputado a lançar. Teve o arranhão, vou esconder por quê? Não tem como esconder. O arranhão em função da eleição da Assembleia, onde ele foi, de certa forma, guindado aquela condição. Ele aceitou, eu não aceitaria, mas Adriano e Adriano, pela relação que nós tínhamos, e se ele na véspera tivesse chegado para mim, está se perpetrando isso, tudo tal, eu queria que você entendesse, eu entenderia, até porque o nosso candidato inicialmente era Buba Germano, o meu e de um grupo, e até o candidato do governo era Buba, mas Buba não conseguiu emplacar, de repente eu fui convidado, convocado, aceitei. O resto da história vocês conhecem, mas a melhor coisa do mundo é você ter uma dificuldade com um amigo, você sentar, olho no olho e passar aquilo a pratos limpos. Lavar roupa suja. E eu passei com relação a Adriano. Hoje, praticamente todos os dias, a gente se fala por telefone, não existe mágoa praticamente nenhuma. Lógico que a sequela, o arranhão fica, né? O arranhão fica. E não é por isso, mas eu acho que nós estamos ainda muito prematuro, mas reconhecendo que ele é um candidato extremamente forte. Ele hoje, quero crer que tem um comando dos 7, com ele 8 deputados da sua bancada, é a bancada mais forte, com assento na Assembleia, ninguém pode duvidar disso. Está sentado na cadeira, o que beneficia muito, e, como eu digo, é um candidato fortíssimo. Agora, eu não posso chegar de forma prematura também, fazer como eu fiz da outra vez, declarar apoio. É um cidadão que eu respeito, que pessoalmente gosto, que tivemos problemas, eu sempre assumi isso, mas sentamos olho no olho e passamos tudo a limpo, tenho uma boa relação com ele, e isso quero crer que seja recíproco na nossa relação entre seres humanos e entre amigos. Deputado, o governador João Azevedo não obteve uma votação importante aqui em João Pessoa. O prefeito Cícero não conseguiu transferir voto para João. Seu filho é vice de Cícero. Gostaria de saber a sua avaliação sobre o resultado aqui em João Pessoa e o seu papel agora no segundo turno na campanha de João. Olha, o meu papel ninguém pode ter dúvida. É o mesmo papel que eu cumpri como candidato. Lógico que eu vou me esforçar no que estiver ao meu alcance para fazer com que o governador consiga a sua reeleição, porque, indubitavelmente, na minha avaliação, é o melhor candidato para Paraíba. Ele demonstrou isso durante a sua gestão. Pandemia, as ações da pandemia, a coragem de tomar decisões extremamente antipáticas. Eu vi muito comerciante dizer, eu jamais vou dar um voto a João, porque o líder, Napoleão, ele, se for líder, ele tem que liderar, ele não pode ser liderado. Um líder não pode ser Maria vai com as outras. E um puxa para cá, outro puxa para lá. O líder tem que tomar a decisão e ele tomou. Foi uma decisão, decisões antipáticas, mas muitos que desconsideraram aquela decisão faleceram em função da contaminação da Covid. Não vou falar sobre a eficiência
da vacina que chegava, montava-se um verdadeiro exército no ar. No mar não, mas no ar. E via terrestre para que a vacina chegasse o mais rápido. Foi uma eficiência enorme do governador e leia-se também do doutor Geraldo, ex-secretário de Saúde, que foi muito diligente, muito competente nesse comando. Como de sorte, praticamente todos os prefeitos da Paraíba demonstraram ali envolvimento, responsabilidade e competência. A vacina boa era a vacina do braço. Foi dito isso, inclusive, por Cícero aqui, e que contaminou o país inteiro com essa marca. Então, desde a capital. Então, Napoleão, veja só, eu acho que nós vamos rever algumas ações pontualmente em João Pessoa. Eu, lógico, envolvido com a minha campanha diretamente, Léo envolvido com a minha campanha, sem esquecê-lo, óbvio, a campanha do governador, mas é diferente a preocupação de Cícero com o Messinho, que graças a Deus é agora um deputado federal de João Pessoa. Fazia muito tempo que João Pessoa não tinha um deputado federal. Tem um amigo nosso aí, que inclusive já votei nele, que vocês conhecem, que diz que é pessoense, mas todo mundo sotaque, né, Henrique? Sotaque de Henrique, a gente vê logo que não tem como mudar, né? Aí João Pessoa acolhe, mas o sotaque é de carioca, não é sotaque de paraibano de modo nenhum. Nós respeitamos e acolhemos, mas para dizer que é o deputado de João Pessoa, não é, né? Ele tem vinculação com João Pessoa, tudo bem. Mas o candidato legítimo representante de João Pessoa chama-se Messinho Lucena, com uma votação esplendorosa, graças a Deus, com a minha ajuda, com a ajuda de Odon, com a ajuda de Léo, pequeno grupo, mas graças a Deus que demonstrou força também nesse meu processo de reeleição, processo duríssimo, eu tenho sempre que repetir. Vaso, para concluir a nossa participação no JaCast, queria que você enumerasse assim, algumas bandeiras que você pode considerar como prioritárias aí nesse novo mandato, né? A gente já sabe que está faltando aí pouco tempo para a conclusão desse mandato e agora a gente já espera um novo governo, uma continuidade de João. O que é que você pode dizer assim, eu vou elencar como prioridade? Não, a prioridade, Henrique, não é jargão não, é lutar pelos municípios levando infraestrutura, melhorando a qualidade da saúde, melhorando a qualidade da educação, com construção, com reforma de escolas, porque a saúde é muito importante, difundindo também e fortalecendo o esporte. Mas se você não tiver saúde, você não tem nada. Você pode ter a maior riqueza do mundo. Se não tiver saúde, quantos cidadãos, podemos assim dizer, abastardos, riquíssimos, estão agora num leito de um hospital, ou até em casa mesmo, esperando só o dia. Será que eles não dariam toda aquela fortuna para recuperar a saúde? Com toda certeza. Então, nós não podemos esquecer a ação da saúde. E nós sabemos que o trauma era uma referência negativa da saúde, era bandeira de campanha da oposição. E hoje não é, deixou de ser, pela efetividade, operosidade do governo, e louvo-se aqui um grande trabalho que é desenvolvido por toda a direção do Hospital de Trauma. O doutor Laércio demonstrou muita competência, ter demonstrado ali, é um cidadão que não fica sentado no birô, que vai nas enfermarias, que vai na UTI, que conversa com os pacientes, que conversa com os familiares e que deu uma nova cara, um novo conceito a respeito do Hospital de Trauma. Então, saúde é vida, saúde é tudo e nunca vai deixar de ser a minha principal bandeira. Perfeito. Grande Napoleão Soares, obrigado pela participação mais uma vez no nosso NinjaCast. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado a você, Ninja. Obrigado também ao deputado, a Thaís. Vou perguntar só mais uma, viu? Pergunta. Deputado, agora é uma curiosidade, não é nenhuma pergunta. Nos bastidores circula que o governador João Azevedo tem um carinho muito especial pelo seu filho Léo Bezerra, até mais do que o senhor. Isso procede, deputado? Não, é aquela velha história, amigo. Quem beija meu filho, minha boca adoça. Realmente ele tem um carinho especial, sempre nunca neguei isso, né, Henrique? Verdade. De que a escolha de Léo para ser vice de Cícero não foi minha, não foi minha indicação. Foi uma escolha pessoal do governador João Azevedo. Então, quem abraça meu filho, me abraça duplamente. E isso conta e isso pesa, pelo menos para quem cultiva e guarda um sentimento que está praticamente em extinção entre os seres humanos, que chama-se gratidão. Verdade, a gratidão está cada dia mais escassa, perseguida, sofrida, distante. Amigo meu é o seguinte, olha, adversário, se não tiver defeito, eu boto. Amigo meu, se tiver, eu tiro,
E se bater num amigo meu, dói em mim, profundamente. É minha principal marca, minha principal característica. Sou assim, eu viro um verdadeiro leão quando tocam numa pessoa com que eu tenho carinho, tenho afeto. Ok. Napoleão, agora sim, obrigado pela participação do nosso NinjaCast. Agora eu tenho que me despedir de você. Obrigado você, Ninja. Estarei aqui sempre à disposição, viu, para ajudar. Ainda mais quando a gente entrevista um amigo, que eu jamais vou me ocultar aqui. Tenho um carinho pelo deputado muito grande e fiquei muito feliz com a vitória dele, viu? Tenho certeza que a recíproca é absolutamente verdadeira. Obrigado pela participação, deputado. mandar um forte abraço para a querida Thaisa, obrigado por ter comparecido aqui aos nossos estúdios, parabéns pelo trabalho, abraço do nosso querido Fábio. Evásio, obrigado pela participação no NinjaCast. Obrigado a você, até o próximo encontro. Saúde e paz. O Mais resto importante. a gente faz, né? Exatamente. Mandar um forte abraço a todos que nos acompanharam, até o nosso próximo encontro e fiquem todos com Deus.